estão felizes por estar na casa do Senhor? Dê uma rajada de glória. Aleluia. Sabemos que, por tudo que foi dito e pregado até aqui, o Senhor já falou tremendamente em todos os nossos corações, mas agora é um momento especial, não somente aos irmãos, mas a mim, de ouvir o que Deus quer que nós ouvimos aqui nesta noite. Glórias ao Senhor Jesus. Fico muito feliz e honrado de estar trazendo a mensagem do Senhor aqui nesta igreja, que todas as vezes que eu e minha família vimos aqui, nós sentimos a presença do Espírito Santo e nos sentimos acolhidos, porque o que nós temos que fazer não é somente levar a palavra, mas também ter amor e comunhão entre os irmãos. E aqui eu sempre senti ao adentrar por essa porta. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem comigo no livro de Marcos, no capítulo 12. É uma passagem a qual fala tremendamente em nossos corações. Eu esperava que eu fosse receber uma oportunidade, mas o Senhor preparou algo muito melhor, que é para trazer a mensagem oficial dessa noite. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos alcança com a sua graça. Aleluias. Marcos capítulo de número 12, versículo de número 41 em diante. Marcos capítulo 12, versículo 41 em diante, que diz o seguinte: E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. Versículo 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram dos que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu tesouro. Podeis assentar, igreja. Aleluias. Glórias ao Senhor. Uma passagem muito conhecida da igreja sobre a oferta da viúva pobre, mas que nós, quando vamos ler um pouquinho sobre o contexto, sobre o porquê que Jesus olha para ela e chama os discípulos e diz que ela deu a maior oferta, nós entendemos de que quando Jesus está falando não é sobre dinheiro, mas sobre o seu verdadeiro intuito no teu coração. Aleluia. E por muitas das vezes a gente olha em situações a qual nós vemos pessoas, assim como essa viúva, fazer algo que é pouco aos olhos dos homens, mas para Deus, se for feito de todo o seu coração, ali o Senhor Deus recompensa e honra, assim como aconteceu na vida dessa viúva. Jesus observava as atitudes ali, juntamente ao templo. Jesus observava que havia ricos que doavam com até quantias grandes. Pode, imagino eu, fazendeiros, comerciantes, grandes comerciantes, que ali ao templo depositava grandes ofertas. Mas Jesus ele disse que a melhor oferta foi daquela viúva, porque ela só tinha 2 moedas. Ela não se importou se no outro dia ela teria essas 2 moedas, mas ela foi com o seu coração quebrantado, ofertar a casa do Senhor. Aleluias. Jesus, avistando a sua atitude daquela viúva, chamou os discípulos para honrar, para dizer que ela
havia feito a maior oferta. Aleluia! E todos aqueles outros que aparentemente davam ofertas maiores do que elas, mas muitas das vezes ofertavam com o coração fechado, com o coração cheio de mágoas. Às vezes a pessoa oferta algo por ofertar. Às vezes a pessoa oferta somente como um dever, mas não devemos ser assim. Devemos enxergar muito além do que apenas valores financeiros. Se você não tem hoje, amém, dê glórias a Deus, mas na situação que você pudesse encontrar futuramente, se você for abastado de finanças, não oferte, não faça nada ao Senhor com segundas intenções, porque com o Senhor Jesus Cristo nós não devemos barganhar. Nós devemos servir a Ele com o nosso coração e com nossa fidelidade, não porque Ele pode nos proporcionar, mas devemos servir a Ele porque Ele é o Rei da glória. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. E quando nós vemos aqueles, talvez, comerciantes, quando nós vemos aqueles fazendeiros ofertar, nós trazemos essas situações aos dias de hoje, meus amados. Quantos de nós, ao olhar irmãos abastados fazer algo na igreja, ou algo para a igreja, ou para o irmão, financeiramente, podemos até pensar que o Senhor tem os seus preferidos, que Deus tem os seus preferidos para poder estar abastando em finanças, mas não é assim, meus amados. Se nós formos olhar o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista está dizendo que com Deus pode me faltar tudo, mas o importante é o Espírito Santo. Eu tendo Ele em minha vida, eu não tenho eu não sinto ausência de nada, porque a presença do Senhor é o que nos basta. Aleluia, glórias ao Senhor. E a viúva, ao ofertar tudo que tinha, ela não se importou com o julgamento alheio, para que as pessoas pudessem estar zombando dela por aquelas duas pequenas ofertas, duas pequenas moedas. Ela não se importou, ela foi lá no templo e depositou tudo que tinha. Ela depositou toda a sua riqueza, por mais que pequena fosse. Ela não se importou se iria ser ridicularizada. Ela não se importou se as pessoas iriam rir da situação dela. E assim somos nós, meus amados. Quando Deus te dá algo para você fazer, por mais que aos olhos humanos pareça pequeno, seja um cargo, seja algo que o Senhor te dê para você fazer na casa dele, não olhe para as dificuldades, não encare esse cargo, não encare esse pequeno cargo como se fosse nada, mas aos olhos do Senhor, se você tiver um coração correto, se você estiver fazendo a vontade dele, o que você está fazendo na casa do Senhor é algo que não tem valor nesse mundo, mas para o Senhor tem. Aleluia. Os irmãos podem até olhar para o seu cargo e dizer: olha, fulano ainda continua fazendo isso, ciclano ainda é isso. Mas não sabem quantas vezes você dobrou o seu joelho pelas madrugadas, clamando misericórdia ao Senhor, pedindo sustento através da graça do seu Espírito Santo, pedindo para que Ele desse com a sua infinita misericórdia, estender as suas mãos para você conseguir caminhar a pé. Não se importam com o que as pessoas
digam e falem ou pensam de você. Sirva a Deus com alegria. Oferte a Deus com alegria. Seja grato a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluia, glórias ao Senhor. Venha para a casa de Deus com o seu coração alegre. Porque muitas das vezes poderíamos estar aí no mundo afora, mas pela infinita misericórdia do Senhor, eu e você temos essa oportunidade de estar aqui na casa dele, podendo louvar e bendizer o meu santo nome. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz que Deus ama ao que dá com alegria, ao que dá com contentamento. Glórias ao Senhor Jesus. E nós vamos olhar para esse versículo, nós podemos extrair dele que não é somente financeiramente que Deus ama ao que dá a ele, para o seu reino, mas o seu tempo. Se você ofertar o seu tempo a Deus, se você ofertar o seu cargo, seja direcionado somente a Ele, não para o seu próprio mérito, mas que você peça sempre a Deus que não seja você a pessoa que seja glorificada, mas que seja o nome dele. Deus tudo vê. Aleluia. Quando você pega um cargo, quando você faz algo a Deus, para o reino, não é seu nome que deve ser glorificado. Aleluia. Não é a sua oferta que deve ser glorificada. Aleluia. Mas é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus ama andar com alegria. O seu tempo deve ser dedicado, uma parte dele, ao Senhor. Não somente através das ofertas, dos dízimos, mas devemos ter a consciência de que sem Deus não somos nada. E é por isso que nós estamos aqui na casa de Deus, porque assim como você e eu somos dependentes do Espírito Santo. Aleluia, glórias ao Senhor. Não fique desanimado por pensar que aquilo que você faz para o reino dos céus é pouco. Às vezes o inimigo te acusa de fazer pouco para Deus, mas este é o papel dele, este é o papel do inimigo, acusador das nossas almas. Mas o Senhor Deus, a Bíblia fala, Ele é o nosso justo juiz, e é Ele quem nos justifica. Não deixe Satanás plantar coisas na sua mente, tentando fazer você parar, tentando fazer você desistir da obra de Deus. Devemos olhar para as Sagradas Escrituras em Efésios 6 sobre as armaduras de Deus. Colocai o capacete. Quando você coloca o capacete das armas espirituais, você não pode de nenhuma forma ser atingido pela lábia de Satanás. Aleluia. Você blinda os seus ouvidos para que coisas certas venham até você, para fazer você se afastar do caminho de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. E quando você blinda a sua mente, você está dizendo para Satanás: você pode vir até com a sua seta, mas maior é o que está comigo, porque é Ele que vai por mim pelejando à frente em todas as batalhas. Glórias ao Senhor. O Senhor é quem nos justifica. É verdade. Não dê ouvidos a pessoas que falam de você. Verdade. Não dê ouvidos a pessoas que tentam te parar na trajetória, na caminhada de Deus. Assim como aconteceu com esta mulher, que foi justificada pelo Mestre Jesus, que ao entrar no templo depositou tudo que tinha, mas o Senhor Jesus a justificou.
justificou perante todos. Deu honra para quem tinha merecimento das honras. Aleluias. E é por isso que eu falo, meus amados, o Senhor, Ele nos vê e nos ouve. Aleluia. O Senhor nos justifica, assim como justificou aquela viúva pobre. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Faça a obra de Deus com amor e Ele te recompensará. Não olhe para a direita, tampouco para a esquerda, mas olhe para o alvo, que é Jesus. O autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós devemos estar olhando todo santo dia. Porque se nós formos desviar os olhos do Mestre, nós iremos ser igual a Pedro durante aquela tempestade, onde a palavra do Senhor diz que o Pedro, ao olhar e ver aquele vento forte que sobrevinha sobre eles, deixou de olhar para o Mestre e olhou para as dificuldades, e aí ele começou a afundar. Aleluia. Olhe para o alvo, que é o Senhor Deus que está no céu. Não fique pensando que o que você faz é pouco para o reino dos céus. Saiba, meus amados, que um castelo, ele não fica pronto de um dia para o outro. Ele é projetado de tijolo em tijolo. Assim é o reino dos céus. É feito das pequenas coisas, para que futuramente ele seja algo grande, majestoso. Porque através das nossas atitudes, através das nossas obras, o Senhor irá nos justificar e nos recompensará. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. E eu convido a você a ficar de pé. Faremos uma oração aqui nessa noite. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, saiba que você tem o Mestre para poder entregar o fardo pesado. É Ele que pode aliviar as suas dores. É Ele que pode fazer o mar vermelho se abrir. Aleluia! Glórias a Deus. Aquele problema impossível que somente Deus pode resolver, entregue-o a Ele. Glórias ao Senhor Deus. Oremos a Deus, ao Pai amado. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que foi dito, louvado e entoado aqui nessa noite. Pai amado, Pai querido, muitas são as aflições a qual passamos, mas o Senhor está conosco, o Senhor nos livra, nos dá o sustento. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha estender as suas fortes mãos a todos aqui nessa noite e a todos aqueles que não puderam estar presentes, porque o Senhor conhece o motivo pelo qual teu servo e tua serva não se encontram em tua casa. Pai amado, Pai querido, visita agora os lares das pessoas agora que estão necessitadas. Pai amado, Pai querido, visita os enfermos. Pai amado, Pai querido, visita aquelas pessoas que estão com dificuldade, que estão tentando até às vezes pensar em desistir. Pai amado, Pai querido, sustenta, dá o bálsamo, leve as nossas feridas. Pai amado, Pai querido, que nós não venhamos a tropeçar, mas olhar para o teu alvo, que é Jesus, que é a cruz, que um dia Ele morreu para nos salvar. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha nos dar o refrigério para a nossa alma. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha ser conosco dia após dia, nos dando sustento. Pai amado, Pai querido, desde já, Senhor, te agradecendo por tudo, pelas bênçãos incontáveis. Santo Deus amado, eu te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Fico muito honrado novamente vindo aqui. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas o único que deve ser glorificado
ministrando aqui a mensagem do Senhor, eu já comentei com minha esposa. A gente precisa estudar. Eu falei, no caso eu, porque lá os amados irmãos eles sempre me dão oportunidade. Mas eu não sabia que ele ia estar ministrando. Mas a gente nunca deve estar preparado, despreparado para estar entregando a mensagem do Senhor Jesus. Eu fico aqui, eu desde já agradeço a minha rica oportunidade no nome santo do Senhor.